Olá, bem-vindo ao Saúde Você. Segunda-feira começamos a semana falando de saúde bucal. Melhor ainda, vamos falar de sorriso, de lente de contato dental. Vamos tirar dúvidas e entender o que o especialista tem a dizer sobre lente de contato dental. Eu converso com o Dr. Navarro Lúcio, especialista em reabilitação oral, lente de contato e harmonização orofacial, responsável pelo meu sorriso. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Duda, e você? Tudo ótimo, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Doutor, vamos falar de lente de contato, mas as pessoas elas querem saber mais informações, né? Além do belo sorriso, as pessoas ainda têm dúvidas. Então eu vou te fazer algumas perguntas, como por exemplo, Duda, você desgastou muito o dente para colocar uma lente. Ainda se desgasta muito os dentes? Vai depender muito de como o paciente chega, né? Então, se tem um dente íntegro, quer dizer, um dente que nunca foi mexido, a gente consegue hoje fazer preparos minimamente invasivos. Então, às vezes, só com brocas de acabamento, a gente já consegue dar o ajuste necessário ali, né? Para encaixar a lente de contato no dente do paciente sem muito desgaste. Sempre vai ter um pouquinho de desgaste, tá? Esse desgaste é em esmalte, nunca mais vai retornar, tal, mas a gente consegue ser muito conservador hoje com esses preparos, com esses desgastes. Agora, é possível provar ou escolher a cor das lentes de contato antes de colocar na boca do paciente a lente definitivamente? Sim, a gente tem uma escala de cor, né, com dentes naturais e tem também as das lentes de contato. E aí o paciente ele consegue, antes mesmo de fazer o tratamento, já escolher a cor da lente que ele quer e até mesmo antes da gente, na hora da instalação final, né, a gente ainda faz uma última prova para ver se é exatamente aquilo que o paciente desejava e a gente também consegue ali refinar essa busca, né, pela cor ideal que o paciente deseja. É engraçado que, assim, os meus dentes, nós colocamos a BL1, que é o dente mais branco, né, hoje, a mais lente branco, de contato dental, mas todo mundo fala, Duda, quem olha seus dentes, parece que seus dentes são naturalmente brancos. E isso eu percebo que é muito por causa da anatomia da lente, do sorriso, que não é aquele dente cerradinho, que você percebe que foi um dente muito desenhado. E aí eu falo que é por causa da anatomia realmente que foi respeitada. Tem essa relação, né? A pessoa fala, nossa, não parece um azulejo. Tem a translucidez, tem todos esses detalhes que fazem a diferença. Hoje a gente trabalha com a lente de contato HT, né? Que é High Translucent, que é com máxima translucidez, né? E aí a gente consegue exatamente essa anatomia, essa caracterização das lentes, para deixar ela com textura, tamanho, cor, essa translucidez. Que deixa mais natural, né? Exatamente, deixar o mais natural. E meio que uma tendência agora, né, que as pessoas estão buscando essas lentes com alta definição, porque antigamente era assim, era um chapado que não tinha, não trabalhava as camadas do esmalte natural, né? Porque o dente naturalmente ele tem essas ranhuras, ele tem aqueles pontilhadinhos. Toda essa anatomia hoje a gente consegue fazer com as lentes. Ou seja, respeitar a anatomia realmente do dente com as lentes de contato. Exatamente. E aí, independente de ser muito branco ou pouco branco, né, a gente consegue trazer essa definição para as lentes de contornos, de formato, tamanho, cor, textura, tudo isso. Agora, quem tem bruxismo, por exemplo, pode fazer lente? Porque normalmente as pessoas usam plaquinha ou elas podem quebrar até por causa da pessoa ficar mordendo demais. Pois é, agora na pandemia, muita gente apareceu no consultório com problema de dores de cabeça, com problema de dente trincado. Descontando ali na hora de dormir. Né? Porque essa tensão da pandemia, sem saber o que ia acontecer, né, como que ia lidar os próximos dias e tal, gerou muito estresse nas pessoas. E aí entra uma boa indicação para as lentes. Por quê? Se o dente da pessoa trincou, quebrou, como que a gente vai devolver, né? O tamanho do dente da pessoa, o formato. E nisso também a gente acaba associando. Então a gente consegue reconstruir o dente, devolver a forma do dente, a função mastigatória, né? E tem o ganho estético, na verdade, né? Que a pessoa vai poder aí sim escolher uma lente muito branca ou mais natural. Quer dizer, você vai para a parte funcional
e acaba ganhando a estética, né? Exatamente. A parte funcional é para corrigir realmente a anatomia do dente, para que você não tenha o problema de bruxismo. Então isso é possível fazer com a lente. Sim, aí a gente indica a lente nesse caso, que vai durar até mais que a resina, né? E no final também a gente coloca uma placa de proteção. Eu ia perguntar, a pessoa não fica livre da placa? Nunca. Tá. Nunca, porque se ela tem o bruxismo é multifatorial, então é um outro assunto que a gente pode falar também, né? Sim. Então, às vezes, o estresse, o jeito que a pessoa trabalha, alguns hábitos parafuncionais que a gente chama, roer unha, por exemplo, o tipo de atividade que a pessoa exerce gera uma tensão e, naturalmente, ela pode ali apertar os dentes e trincar um dente. Então, ela também pode trincar uma lente. Então, aí a gente coloca a placa que é para proteger tanto os dentes da pessoa, Sim, quanto também as lentes que ela fez. Também. Bom, meus dentes são tortos. Aí a pessoa fala o seguinte, eu não quero usar aparelho, doutor. Eu posso colocar a lente? O pessoal quer tudo também, né? Tá com o dente torto, não quer aparelho, quer lente? Dá para corrigir na lente? Então, essas perguntas, por incrível que pareça, é o dia a dia da clínica. Sério? Todo dia a gente recebe perguntas com essas características. Todo mundo quer pular a parte que é necessário tratar e ir para a parte do sorriso, né? Eu sempre falo que o sorriso bonito, além da estética, tem que ser saudável, né? Exatamente. E a gente começou falando sobre desgaste, né? Então, se o dente da pessoa é torto, para eu colocar a lente, eu vou ter que desgastar muito mais dente. Se a pessoa já tem o dente todo alinhadinho, todo certinho, eu só vou fazer esses preparos, esses ajustes mínimos no dente do paciente. Então, às vezes, é melhor esperar. Hoje a gente tem aparelhos que funcionam em 8 meses. Eu usei quase 6 anos. Então, eu usei 5 anos e pouco, quase 6 anos de aparelho, gente, para ficar com os dentes alinhados, para colocar lente. E ainda assim há esse pequeno desgaste. Imagina corrigir um dente. Então, você imagina o tanto que tem que desgastar, né? Se o dente é mais para frente, e tem opções, né? Até trazer ele para trás, tem que desgastar muito o dente. Você não ali. sofre mais com bracket, com essas coisas, tem opções. Pois é, aí a gente coloca o aparelho invisível, né? Que é o Invisalign, em até a média que tem dado ultimamente dos tratamentos é 20 semanas. Olha. Então dá 6 meses, 8 meses de tratamento. O dente está posicionado para fazer só esses pequenos preparos e aí está pronto para colocar a lente. Então, o Tarcísio, ele, até quando esteve no consultório com o senhor, né, que a gente estava falando de lente de contato, tinha vontade de colocar, o doutor falou, não, vamos cuidar, corrigir a sua oclusão, então vai precisar usar o aparelho, obviamente optou pela transparência, Sim. pela rapidez, mas vai ficar um tempo aí corrigindo os dentes até poder realmente colocar a lente. Então é importante também a pessoa ver o lado, que às vezes quer que o profissional faça milagre. Pois é, e aí foi legal você falar que às vezes as pessoas não querem usar o aparelho porque... E usa, gente, usa. Porque é o bracket que colava no dente, a pessoa já tem mais de 30 anos e aí não acha que é mais um adolescente para usar hoje aparelho metálico. Nem aparece. E aí tem o Invisalign que é totalmente invisível, né? A gente está conversando com o paciente e nem vê. Ou com a pessoa está numa reunião, ninguém sabe que ela está de aparelho. Bom, depois de quanto tempo eu preciso trocar as lentes? Então, essa é uma dúvida bastante frequente também, né? Porque o que acontece? Quando a gente pega assim, uma pessoa que usa lente há 8, 10 anos, a gente percebe que a lente está legal, mas às vezes todo o contorno, a gengiva da pessoa alterou, às vezes algum outro dente acabou desgastando mais. Sim. Teve uma retração de gengiva ali. E aí a gente precisa fazer essa manutenção, nem às vezes por causa da lente, mas por causa de pela saúde bucal. De toda a anatomia que tem ao redor das lentes também, né? A literatura fala que dura de 15 a 20 anos, mas a gente sempre vai fazer essa revisão para saber se precisa mudar alguma coisa, se a gengiva do paciente retraiu, se está saudável, vai mantendo. Muita gente também me perguntou, porque eu já usava lentes, e aí, na verdade, eu troquei pelo tempo e por causa dessa questão que o doutor falou realmente de, com o tempo, precisar fazer aí uma questão preventiva até de cuidar da saúde bucal, e aí foi percebido que eu precisava fazer a troca. E muita gente não sabe que é possível remover a lente, então vou deixar o senhor explicar aqui que a pessoa que não gosta da cor ou precisou, se ela pode trocar, o senhor falou, né, que pode ser feito o tratamento, e como que é feito, né? Então... Que é o surpreendente. Exatamente. Quando vamos supor que a gente já pegou um caso onde foi tudo redondinho. O paciente veio, tem um dente alinhadinho, a gente fez aquele desgaste minimamente invasivo, colocou a lente nele, e aí passou um tempo, ele quer trocar. Então,
Então vamos supor, o seu caso, por exemplo, você quer trocar da sua lente porque enjoei dessa cor, eu quero trocar essa cor. A gente vai com o laser, né? O laser ele degrada só o cimento, então ele descola a sua lente. Segundos, gente, segundos. É muito impressionante, né? É muito impressionante. Porque em 15 segundos assim a gente descola a lente de contato sem danificar a gengiva, sem danificar o dente do paciente. E aí a gente só acaba de remover aquele cimento que ficou ali com um polimento que a gente dá no dente ali no final. Muitas vezes não precisa nem mexer mais no dente do paciente e aí faz um novo escaneamento e coloca as lentes novas. Então é super seguro, super simples de fazer, né? Rápido, antigamente tinha que desgastar na broca a lente. Era muito mais trabalhoso e muita gente deixava de trocar. Chegava no esmalte do paciente, porque não tinha como evitar chegar no esmalte, né? Então acabava desgastando mais dente do paciente também. É bem traumático. Hoje em dia é muito seguro e bem tranquilo. E quem tem implante, doutor, pode colocar a lente também sobre implante? As pessoas procuram, eu recebo essa pergunta de pessoas que já têm implante, né? E a pessoa chega no consultório falando, eu quero colocar lente. A gente consegue fazer no pessoa que tem implante as coroas, que é o mesmo material da lente. O que vai definir se é uma lente, se é uma coroa, se é uma faceta, é a espessura do material, né? No final o paciente vai ter o mesmo resultado. Hoje a gente consegue fazer um implante, colocar um substrato recobrindo esse implante e encaixar uma lente também no implante. Então é impossível, até quem tem implante também, colocar lentes de contato. É que as pessoas confundem um pouco. O implante, gente, é aquele pino que é colocado. Ele é o implante que substitui a raiz do dente. Aí vem a prótese sobre o implante, que daí no caso é a coroa, que o doutor está dizendo que quando for colocar a coroa fixa, ela já pode ser colocada direto na cor que você gostaria, fazendo com que você não precise colocar uma lente, mas faz direto o dente por cima do implante. Eu faço essa tradução simultânea. Tá vendo? A pessoa que já sabe do conteúdo é ótimo, porque e doutor, a pessoa pode então, por exemplo, tem alguma contraindicação de alimentação, alguma coisa, porque eu uso lente, então não faça isso. Não tem. São só hábitos parafuncionais, né? Por exemplo, pessoas que têm costume de morder a tampa da caneta, roer unha, morder lápis, esses hábitos que são disfuncionais, não é recomendado para ninguém, né? Para ninguém, exatamente. Então, assim, se a pessoa tem lente, na verdade é até o contrário, né? Eu escuto assim de pacientes que tinham muita sensibilidade nos dentes, que depois que colocaram as lentes, a sensibilidade diminuiu. Porque como ela cria uma película ao redor do dente, ela acaba também gerando uma proteção maior. Cobrindo aquela parte sensível, né, de uma certa forma. Exatamente, aí o dente fica mais protegido, então até melhora, a pessoa vai ter vida normal, pode tomar vinho, tomar café, passar batom, fio dental normal, higienização normal, tudo normal. Se você quiser saber até mais informações, Dr. Navarro, na edição da revista Ana Maria, dia 13 de outubro, deu uma entrevista falando bastante sobre lente de contato dental, vocês podem acompanhar. Assistindo aqui o Saúde Você, ele está sempre trazendo informações importantes e também acessando as mídias sociais. Doutor, obrigada. Obrigado por você. uma aula aqui. Imagina, obrigado. E em breve estarei no consultório. Aguardo vocês lá. Obrigadão. É isso aí. Gente, a gente continua falando de saúde com vocês. E agora eu converso com ela, a doutora Débora Viana maravilhosa, veio falar de câncer de língua. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Duda. Seja bem-vinda. Nossa, nós vamos falar de um tema diferente hoje, né? Exatamente. Câncer de língua. Vamos hoje falar sobre câncer de língua. Então explica pra gente um pouquinho como suspeitar que a pessoa pode ter câncer de língua. Bom, na verdade, é muito fácil do paciente conseguir identificar lesões, né? Então, toda lesão na boca, dentro da sua língua, vermelha, esbranquiçada, perda de papilas na língua, então a língua fica com um aspecto diferente, deve ser suspeita, né? Se ela persistir por 30 dias, mais ou menos. Bom, eu não tô nem usando hoje, gente, a minha plaquinha da Caras, porque olha que chique, eu estou com o celular dela, achei lindíssimo, chiquérrimo, vou ficar usando ele aqui. Bom, como que é feito o diagnóstico? A pessoa faz frente ao espelho, como que funciona? Então, a suspeita, o próprio paciente consegue fazer em frente ao espelho,
Sempre indo aos dentistas, sendo avaliada essa boca, mantendo uma boa higiene oral, né? Agora, o diagnóstico ele é feito pelo cirurgião de cabeça e pescoço, né? Então é feita uma biópsia dessa lesão, em que a gente vai identificar a presença do câncer, né? E aí são feitos alguns exames, entre eles tomografia, ressonância e PET-CT. E como que é o tratamento? Porque quando a gente fala de câncer de língua, toda vez que fala em câncer já pensa em quimioterapia, radioterapia. No câncer de língua, o procedimento é o mesmo de tratamento? Na verdade, no câncer de língua, o tratamento é cirúrgico. Então, o principal, isso é muito importante saber, o principal tratamento do câncer de língua é uma cirurgia para retirada do tumor. E essa cirurgia vai ser maior ou menor, a depender de qual é o momento em que esse câncer está sendo identificado. Por isso que eu falo que é muito importante a gente identificar e fazer esse diagnóstico de forma precoce, quanto antes, né? Então, o tratamento cirúrgico que vai consistir na retirada do tumor, então, de parte da língua, Nossa. né? Exatamente, e em um esvaziamento cervical, que é a retirada de toda a gordura aqui do pescoço. E aí, isso é feito de uma forma mais invasiva ou menos invasiva, a depender, primeiro, de qual é o momento em que foi identificado o câncer e, segundo, da experiência do cirurgião e de que a gente pode usar nesse tratamento. Então, por exemplo, um câncer de língua de forma ideal, nós vamos operar com um laser. Então, a gente consegue causar menos morbidade, quer dizer, diminuir a agressividade desse tratamento, melhorar esse pós-operatório e diminuir, por exemplo, a necessidade de uma traqueostomia ou de uma sonda nasoentérica para colocar a alimentação direto na barriga. Nossa. De mesma forma, também, o esvaziamento cervical, ele pode ser tanto feito por um corte no pescoço, que vem daqui a aqui, por exemplo, ou através de um robô, onde nós conseguimos fazer o corte escondido atrás do cabelo e entrar com as pinças do robô e fazer esse esvaziamento sem uma cicatriz aparente. Então, a depender da possibilidade de uso de tecnologia, a gente consegue fazer esse tratamento de uma forma mais amena, mais agressiva para o tratamento efetivo do câncer. Agora, a gente está falando de um tipo de câncer que muita gente nunca ouviu falar e não sabe. E dá para se perceber, pelo que você está explicando aqui, que ele traz danos severos, até em alguns casos, que mesmo que seja curado, né, o câncer, a pessoa tem outros tipos de sequelas. Por exemplo, perder pedaço da língua, ter alimentação por sonda. Então, o diagnóstico precoce, como todos os tipos de cânceres, é importante. Então, qualquer sinalzinho... Buscar um cirurgião de cabeça Nossa. e pescoço. Assim, como eu falei, o tratamento do tumor, quanto mais cedo nós conseguirmos fazer, menor vai ser a consequência para a vida desse paciente. Mas também, mesmo em lesões mais avançadas, nós conseguimos fazer de uma forma que conseguimos dar qualidade de vida para esse paciente. Então, existem retalhos que nós conseguimos fazer para o paciente, quer dizer, reconstruções de língua, para a gente possibilitar uma língua mais móvel, uma volta à ingesta alimentar o mais habitual possível, né? Então, por exemplo, eu dou um exemplo de um paciente, um querido, que eu operei faz 2 semanas, né? Nós precisamos retirar metade da língua dele pelo câncer. Mas hoje ele já me mandou uma mensagem que ele está comendo bife empanado. Nossa! Né? Exatamente. Então ele teve uma reabilitação fantástica. Então o que a gente fez? Nós fizemos uma cirurgia por laser, usamos toda a tecnologia possível. Mas porque foi detectado, né, logo no começo. Detectado mais ou menos no começo, ele já estava no estadio 3, né? Lembrando que perdeu o câncer metade da língua, é de 1 né? a 4 e ele teve que perder metade da língua. Mas mesmo assim, esse querido ele já me mandou hoje a mensagem, passou por toda uma reabilitação, em 15 dias, foi bem rápido, né? E agora ele já está comendo. Débora, e a fala? A pessoa, como que fica a fala nesse caso? Porque a língua, ela faz parte A língua, da fala. ela é muito importante na nossa fala. Mas só lembrando que a fala, ela é feita tanto na laringe, né, quanto na boca. Então, quando nós tiramos uma área, né, de um componente da execução da fala, nós vamos realmente modificar. Mas, principalmente em pacientes jovens, com uma cirurgia feita de uma forma a se tentar preservar a maior parte da anatomia prévia e reconstruir da melhor forma possível,
nós conseguimos com fono, né? Então é uma especialista que vai ajudar nessa reabilitação, ter uma fala muito boa. Acontece crianças desenvolverem câncer de língua, por exemplo? Não, né? Na verdade, assim, não é nunca, nós nunca falamos nunca em medicina, mas assim, não é o habitual, né? Em crianças, as lesões em boca, elas tendem a ser lesões tumores benignos. Existe sim, mas é a exceção da exceção da exceção da exceção, tá? Agora, vai aparecer mais em adultos, muito mais prevalente em homem, tabagista e etilista. Então, o habitual são homens maiores do que 60 anos que fumam e bebem. Mas agora, com o advento do HPV, né, que todo mundo já ouviu falar, né, o que acontece? É um vírus que ele ajuda a ter mutação, né, na boca, e aí nós temos um aumento dos cânceres de boca em jovens, então em pacientes em torno de 40 anos, e também um aumento desses cânceres em mulheres também, né? Então era uma doença super mais prevalente em homens mais velhos, tabagistas e etilistas, e agora o que eu tenho encontrado no meu consultório é cada vez mais pacientes jovens, não tabagistas, não etilistas, tá? E mulheres também. Bom, então é importante você ficar atento, cuidar da saúde. Apareceu qualquer coisinha, procura o dentista. De repente, não é caso de dentista, é caso de cirurgião de cabeça e pescoço. É muito importante você saber que especialista procurar, em que momento procurar. Saúde a gente cuida a todo momento, tá? Não é só nos momentos em que se falam, em mesas que fazem menção a algum tipo de prevenção, mas a todo momento é importante você ficar atento. Doutora, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. É sempre um prazer recebê-la aqui, e se eu pudesse eu ficava com essa capinha pra mim, mas nosso celular é diferente, eu já tava vendo aqui, você podia ficar. Obrigada, viu? Eu que agradeço, E a gente continua falando de saúde com vocês, confira. Nós vamos falar sobre os queridinhos do momento quando se fala em harmonização facial. Eu converso com a doutora Michelle Angotti e ela vai falar quem são os bioestimuladores mais utilizados. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Duda. Prazer imenso estar aqui. Igualmente, seja sempre bem-vinda. E para falar de um tema que hoje é o foco de todo mundo que procura ficar bem com o espelho, né? Com certeza. A harmonização, ela tem ganhado cada vez mais mercado. E ela vem, assim, ressaltando a autoestima, acho que se tornou essencial na vida de cada um hoje. Doutora, eu escuto falar muito sobre bioestimuladores, né? A gente vê aí que são queridinhos dos famosos, porque tem alguns tipos. Eu gostaria que você falasse quais são os bioestimuladores mais utilizados no momento. Na verdade, Duda, eu falo que a harmonização ela vem tomando proporções diferentes, que antes a gente utilizava muito o ácido hialurônico, e hoje a gente vem usando muitos bioestimuladores para poder fazer um rejuvenescimento real. Então, além da gente preencher um rosto, a gente estimula colágeno. E para isso existe uma indicação muito precisa, porém existem materiais maravilhosos no mercado, né? Hoje a gente conta aí com 3 tipos especificamente muito importantes, que seria o Radiesse, né? Muito conhecido. Que é a hidroxiapatita. A gente tem o Sculptra, que também é bem conhecido, um material mais antigo no mercado, né? E a sensação que hoje a gente tem pelo tempo de duração dos tratamentos são o Elancê, que inclusive hoje em dia é o pioneiro de tratamento no Instituto Harmonizar. Agora, qual que é a diferença entre esses 3 bioestimuladores? Na verdade, eles promovem os 3 estímulos de colágeno. Porém, a hidroxiapatita ela tem uma duração um pouco mais curta no organismo e ela tende à volumização como um todo. Então, a gente determina ela para algumas áreas específicas, para um paciente que, na verdade, quer um resultado de volumização mais profunda e mais, a gente fala, uniforme, né? O Sculptra é um material muito conhecido, a gente usa tanto facial como corporal, e também promove essa volumização de têmporas e toda a face entre si. Porém, eu falo que, como eu te disse, o pioneiro da clínica tem sido o Elancê, porque, na verdade, além da gente conseguir o efeito preenchedor que o ácido hialurônico também faz, ele também faz o estímulo de colágeno. Então, ele tem um diferencial, assim, incrível. Os pacientes, na verdade, que antes faziam um tratamento só com ácido hialurônico e tinha um tempo de duração curto, agora consegue fazer isso estimulando o colágeno e também desenhando mandíbula, massa do rosto. Isso, na verdade, eu falo que é um rejuvenescimento
realmente real, assim, né? A gente tá não só inflando o rosto, a gente tá tratando esse rosto como um todo, né? Diz que a partir dos 25 anos a pessoa já começa a perder o colágeno, né? A pele que começa a envelhecer. Exatamente. Gente, deu 20 anos, não é mais novinha. Falam só das mulheres de 40, não. Pode voltar um tempo aí que o colágeno as pessoas começam a perder muito mais cedo. Então, com esse procedimento, que faz esse tratamento, ele ajuda muito, por exemplo, na flacidez? Exatamente, esse é o principal. Porque se ele fica estimulando o colágeno, ele vai diminuindo a flacidez que naturalmente vem. Sim, todos os bioestimuladores, eles promovem um processo inflamatório controlado e local. Então, que faz o estímulo de colágeno, né, da pele. Então, a gente vai melhorar toda essa tenacidade do tecido. Eu falo que depende muito, lógico, de indicação. A gente indica o paciente começar a partir de 25, 30 anos, mas cada caso é muito relativo. E qual tipo de bioestimulador ou qual tipo de tratamento que esse paciente vai utilizar, a dose, a quantidade, ela é muito particular. Né? Porém, a gente sabe que quanto antes um paciente começa nesse processo, principalmente que, como a gente disse, não é só inflar rosto e desenhar com ácido hialurônico, ele começa realmente a tratar essa pele e estimular colágeno, ele vai se manter rejuvenescido por muito mais tempo e de uma maneira extremamente natural, porque é o seu próprio organismo trabalhando ao seu favor. E isso eu acho, assim, realmente a gente dá um passo a mais aí em termos de rejuvenescimento, né? E durabilidade, doutora? Porque todos eles têm um tempo de durabilidade, né? A gente sempre fala que, principalmente procedimento estético, não fazer nada que fique pro resto da vida, porque a pessoa vai mudando com o tempo. Exatamente. E qual a durabilidade? O que, por Exemplo, hoje, olha, se você fizer um Sculptra, por exemplo, vai durar X tempo ou não. Vai depender muito da genética da pessoa, do tipo de pele para ter a durabilidade maior. É óbvio que tudo depende do grau de processo que o paciente está, se o tratamento é preventivo, se o tratamento é corretivo para a duração. Mas lógico, os materiais que estão disponíveis no mercado, ele tem durabilidade diferente. Então, geralmente a gente recomenda entre o Sculptra e o Radiesse dentro de 3 sessões durante 1 ano. E eles vão ter uma duração aí de mais ou menos uns 12 meses, 24 meses, depende muito do banco de colágeno que o paciente está. Mas 3 sessões espaçadas? 3 sessões espaçadas e aí geralmente a gente consegue recuperar todo o tecido, dependendo, óbvio, do grau de flacidez, da condição genética desse paciente. Porém, a gente hoje tem um material que é o Elancee, que eu falei que é o meu queridinho, que ele tem várias versões, então 1, 2, 3 e até 4 anos. Então, quando a gente pensa em estímulo de colágeno, um material, ele fazendo esse processo, é como se ele gerasse essa inflamaçãozinha controlada durante um período longo, então até 4 anos no caso dele, e isso permite que o paciente vá aumentando o seu banco. Se ele já tem o seu colágeno muito diminuído, já está numa idade um pouquinho mais avançada, então a gente vai construindo um resultado rejuvenescedor e isso é muito legal, né? Assim. Agora, tem paciente que, por exemplo, o organismo ele reabsorve muito mais rápido. Esse, por exemplo, no caso do Elancee, ele tem essa durabilidade de 3 a 4, justamente por causa dessa resposta do organismo do paciente, então não dá para dizer vai durar 4 anos, por exemplo, 3 anos, mas é resposta biológica aí, né? Sim. É que os bioestimuladores, eles são um pouquinho diferentes do ácido hialurônico, né? Então, quando a gente pega um material com um tempo de duração de bula, porque esse tempo de duração é óbvio que é relativo, mas ele vem de acordo com a indicação do fabricante. Então, é como se durante esse período, na apresentação que a gente utilizou, vamos utilizar uma apresentação de 3 anos. O paciente, ele vai ter, lógico, na dose que ele colocou, um estímulo durante esse período para esse tratamento. É óbvio que pacientes que têm a pele mais envelhecida ou que estão no processo de pitose, que a gente fala que é um deslocamento facial mais evidente, a gente precisa contar com quantidades maiores para recuperar aquele tecido.
né? Mas ele funciona um pouquinho diferente da toxina botulínica, Sim. que depende um pouco do metabolismo de cada paciente e da diluição. Ele funciona diferente da densidade do ácido hialurônico, então por isso que a gente tende hoje a fazer os full faces, né? A gente no Instituto Harmonizar é o nosso pioneiro mesmo, é promover os tratamentos rejuvenescedores através da construção com bioestimuladores, principalmente esse Elancê, porque a gente consegue fazer todas as áreas do paciente, desenhar um malar, desenhar uma mandíbula, fazer um rejuvenescimento de forma a construir áreas diferentes, mas ao mesmo tempo estimulando esse colágeno. Promovendo essa produção de colágeno no organismo. Exatamente, tratando esse tecido de forma efetiva mesmo, né? Fazendo o seu próprio organismo trabalhar ao seu favor. Nossa, e aí maravilhoso, né? Produzir colágeno, porque como eu falei, a gente perde. Exatamente. Se tiver algo que faça com que você consiga produzir, ou seja, além do efeito imediato, que é ficar bonita, o corpo começa a produzir o que vai te manter bonita, que é o principal. Exatamente. Doutora, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Por falar de um tema tão importante, trazendo novidades aqui sobre a harmonização facial, bioestimuladores. Vocês podem acessar aqui o site caras.uol.com.br, todas as informações sobre saúde para vocês todas as segundas-feiras às 11 horas da manhã. E não perca, segunda-feira tem mais.